Olá, pessoal. Com esse vídeo a gente começa a falar então sobre o processo de extração e refino de óleos e gorduras. Tá? Esse tópico, na verdade, esse item da disciplina, ele vai estar dividido em três partes. A preparação da matéria-prima, que é o que a gente vai assistir nesse vídeo. A extração do óleo bruto, né, que compreende as etapas de pressagem, extração, destilação, dessolventização e recuperação do solvente. E o refino em si, onde tem a etapa de degomagem, neutralização, branqueamento, clarificação e desodorização. Mas esse vídeo ele vai estar específico só para essa parte de preparação da matéria-prima, ou seja, quais as etapas pelas quais essa matéria-prima vai passar para então ficar apta ao processo de extração. Né? Principalmente essas etapas que a gente vai ver na preparação da matéria-prima, na preparação da matéria-prima, elas têm como principal objetivo preparar essa matéria-prima justamente para conseguir aumentar o rendimento da etapa de extração. E dentro da preparação dessa matéria-prima, a gente tem as etapas de recepção, limpeza, secagem, armazenamento, decorticação e descascamento, trituração, cozimento, laminação e expansão. Tá? As etapas elas podem mudar um pouco, óbvio, isso não só para um processamento de óleos e gorduras, mas isso para qualquer matéria-prima dentro da tecnologia de alimentos, qualquer processamento, apesar das suas etapas sequenciais, pode ter uma diferença. Né? Mas a gente tem aqui as principais, onde a gente principalmente vai trabalhar mais essa parte aqui, desde o armazenamento, com essas outras etapas que dizem diretamente a matéria-prima em si para aumento de rendimento da extração. Então, em relação à recepção, como já tinha comentado na aula passada, a maior parte dos grãos das oleaginosas, elas têm um período de colheita sazonal que exige o armazenamento dos grãos sob condições controladas. Né? Então, a gente vai ter o período de safra, mas as plantas de processamento e de refino, de extração, elas não comportam a demanda dessa colheita e, por isso, da necessidade de armazenamento. A recepção, então, vai ser a primeira etapa. Durante essa recepção, a gente tem a avaliação da qualidade das características desses grãos. Dentre as características avaliadas, as principais é o teor de umidade, o defeito dos grãos e a acidez do óleo contido nas sementes. A acidez ela vai ter uma relação direta com o rendimento do processo lá na frente, principalmente no processo de refino. Né? Quanto maior a acidez, maior a quantidade de ácidos graxos livres e, consequentemente, menor o rendimento no processo de neutralização, que eu vou perder uma maior quantidade de óleo no final das contas. Os defeitos do grão, que eles vão ter uma relação direta com a acidez. O teor de umidade, que também tem uma relação com reações de hidrólise e outras reações que podem acontecer, tanto químicas quanto microbiológicas. O teor de umidade também tem uma relação com outras características, principalmente aquelas relacionadas ao custo da matéria-prima, né? Porque ainda mais nesse tipo de indústria que a gente tem grandes volumes de trabalho, né, de processamento, tu pegar uma tonelada, tu tem uma diferença de 10% para 11% no teor de umidade, é uma diferença pequena, só 1%, mas quando a gente joga isso para milhares de toneladas processadas, a gente tem uma quantidade significativa de água sendo, de matéria-prima sendo, né, na verdade, de água sendo paga ao custo de matéria-prima. Aqui só como exemplo, né, da soja, que, né, cada oleaginosa, cada grão vai ter as suas características de recepção, cada indústria vai ter o seu padrão também de qualidade. Mas como alguns exemplos em relação à soja, grãos variados são aceitados, é aceito até um máximo de 8%, grãos quebrados no máximo 30%, grãos esverdeados no máximo 10%, impurezas e matérias estranhas no máximo 1% e umidade máximo 14%. Né? Óbvio que algumas as impurezas e matérias-primas, por exemplo, elas vão ser eliminadas justamente numa das etapas de preparação da matéria-prima. Grãos avariados, grãos quebrados, normalmente eles não são eliminados, porque eles têm ainda a fração lipídica que consegue ser reaproveitada, mas quanto maior o número desses grãos avariados, grãos quebrados, grãos esverdeados, menor vai ser a qualidade do óleo, menor vai ser o rendimento lá na frente no refino. Tá? E os fatores que influenciam o sistema de recepção, basicamente a capacidade da planta, o produto se ele vem de armazém ou tem uma entrada sazonal,
o teor de umidade, esse 13 a 14%, isso aqui pensando em soja, tá? Porque a gente vai ver que algumas outras oleaginosas têm outros valores de referência, como teor de umidade. E o tipo de transporte utilizado, trens ou caminhão. A gente, na próxima aula, vai ver alguns vídeos, então a gente consegue... vai ficar um pouco mais claro essas diferentes formas de recepção da matéria-prima. A próxima etapa é a etapa de limpeza, onde tem como principal objetivo a retirada de impurezas. O que seriam essas impurezas? Pedras, ramos, gravetos, folha, terra, areia, ou seja, todo aquele material que ele pode ser carregado juntamente na etapa de colheita. Tá? Então, normalmente é feita com peneiras vibratórias. Aqui a gente tem alguns exemplos de peneiras. Equipamentos, a gente tem uma diversidade de equipamentos para todas essas etapas. O que eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né? A tecnologia, a operação unitária em si é a mesma, mas os desenhos dos equipamentos é que vai ter variação, até mesmo para conseguir se adaptar com algumas características das matérias-primas, porque, por exemplo, a gente não vai utilizar uma mesma peneira vibratória para fazer essa limpeza de grãos de soja, não vai ser a mesma que vai ser utilizada para fazer a limpeza, por exemplo, de grãos de canola, de sementes de canola, sementes de gergelim, sementes de linhaça, por exemplo. Mas aí, como tinha comentado, são normalmente peneiras vibratórias, aqui vocês já viram em operações unitárias. Aqui é só um sistema, né, mostrando um pouco a exaustão nessas peneiras vibratórias, né, porque às vezes, na verdade, esse aqui é um sistema um pouco diferente, não utiliza só as peneiras vibratórias. A gente também tem aqui uma separação por densidade via insuflação de ar, onde esse ar ele consegue carregar aqueles materiais menos densos, principalmente folhas, tá? E aí folhas, poeira, areia, partículas menores, partículas com densidades menores que acabam sendo carreadas por essa corrente de ar e conseguem ser aqui recuperadas, removidas da minha matéria-prima, recuperadas num ciclone. A etapa de secagem, ela é uma etapa importante justamente para a correção do teor de umidade previamente ao armazenamento, né? Como tinha comentado, normalmente esses grãos, essas matérias-primas, elas vão ser armazenadas por um determinado período de tempo, então é importante que elas tenham que esse armazenamento seja feito com um grão numa determinada umidade, e essa umidade ela vai ser característica para cada tipo de semente ou grão, né? Então, por exemplo, canola tem uma umidade crítica de 7%, palma 8%, girassol 8,5%, algodão 10%, amendoim 11%, soja 12%. Isso é o que eles consideram como umidade crítica, né? Não é recomendado que o armazenamento seja feito em teores de umidade acima da umidade crítica. Até por conta do desenvolvimento de determinadas reações químicas, crescimento microbiológico que pode acontecer. A secagem normalmente é realizada em secadores verticais com capacidade para 10 a 40 toneladas por hora, uma temperatura não muito alta, em torno de 80 graus Celsius, em contracorrente. De novo, a gente tem diferentes desenhos de secadores que vão estar relacionados principalmente com sua eficiência, com economia energética, mas a ideia principal deles é justamente fazer essa correção do teor de umidade. De novo, na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais de detalhes esses secadores utilizados na etapa de secagem. Feita a secagem, a gente parte para o armazenamento. Esse armazenamento justamente é o que garante o suprimento de matéria-prima para quem? Para a indústria de extração de óleos, né, no período entre safras. Às vezes esse armazenamento, muitas vezes esse armazenamento ele é feito na própria fazenda onde a oleaginosa foi colhida. Tá? Em algumas situações esse armazenamento é feito na própria planta industrial, só que isso vai depender muito do espaço disponível. A gente tem diferentes tipos de silos, mas aqui o objetivo não é estudar os diferentes tipos de silos, isso até nem é muito uma responsabilidade nossa como engenheiro de alimentos, mas os silos principais que a gente tem, o tipo muscógeo, o semisférico e os silos verticais. Né? Provavelmente todo mundo já deve ter visto os silos verticais, que acabam sendo mais comuns, mas um dos critérios de escolha desses silos é justamente o tipo de grão. Então, por exemplo, no caso de soja, que
o grão permite um escoamento mais fácil, silos verticais acabam sendo mais indicados. Enquanto que amendoim, algodão, que eles não têm uma uniformidade tão esférica dos grãos, eles não escoam com tanta facilidade, silos do tipo muscode acabam sendo mais indicados, ou então o semisférico também. E aqui alguns cuidados que a gente precisa ter no armazenamento. Tá? Então, a ventilação controlada, a vedação de entrada de luz e umidade, permitir o revolvimento periódico das sementes. Então, todos esses são cuidados necessários, principalmente porque o que a gente está armazenando aqui? A gente está armazenando um tecido vivo. Tá? Então, querendo ou não, esses vegetais, essas oleaginosas, elas ainda mantêm uma taxa de respiração mesmo após a colheita. E justamente quando a gente avalia a equação da respiração, isso aqui é a respiração aeróbica, né, que a gente tem o consumo de glicose e formação de gás carbônico, água e energia. Tá? Tudo bem que aqui nesse esquema essa energia é representada é energia no interior da célula, mas quando a gente for pensar na respiração, na taxa de respiração, tem também calor gerado. A gente tem uma reação aqui que é exotérmica. Então, por conta da taxa de respiração, a gente tem dois problemas. A eliminação de energia, o fato de a reação ser exotérmica, o que pode provocar o aquecimento de determinadas regiões dentro desse armazenamento, desse silo, assim como a formação de água também, que pode elevar o teor de umidade no interior desse silo, favorecendo a proliferação de determinados micro-organismos e até mesmo alterando características dos próprios grãos. Tá? Aqui, né, ainda tem a taxa de respiração ainda é afetada pela temperatura e umidade, presença de sujidades e grãos danificados. Por isso que a gente tem um controle de qualidade desses grãos que chegam na indústria também, porque justamente os grãos danificados eles acabam contribuindo para o aumento da taxa de respiração. Taxa de respiração que produz energia, energia aumenta a temperatura do ambiente externo, isso acaba influenciando também na taxa de respiração que acaba aumentando. A umidade de ar, que também tem essa relação direta com taxa de respiração, além, claro, de provocar todos os outros problemas que eu já tinha comentado. Então, a taxa de respiração, além de calor, libera umidade, né, o que favorece a proliferação de fungos e bactérias, como eu já tinha comentado, e a umidade do ar influencia no teor de umidade do grão e na taxa de respiração. A gente tem aqui uma relação direta, é uma relação direta entre a umidade do grão e a umidade relativa, o que a gente consegue observar que quanto maior a umidade relativa, maior vai ser a umidade do grão. E aqui a gente tem um exemplo, né? Por caso da soja, diferentes teores de umidade relativa, qual é o teor de umidade de equilíbrio? Isso aqui está relacionado com curvas as curvas de sorção, tá? Então, por exemplo, quando eu comparo umidade relativa de 15%, isso do ar, no ambiente no qual a soja está armazenado, eu consigo ter um teor de umidade de equilíbrio da soja de 4,3%. Ao passo que, se a umidade relativa do ar for de 90%, o teor de umidade de equilíbrio do grão de soja passa a ser a quase 20%. Então, a gente tem aqui uma absorção de água significativa no grão. Tá? Isso acaba acarretando uma série de alterações no produto, tais como aumento da acidez, escurecimento do óleo, modificações organolépticas, modificações estruturais, quando a gente fala em modificações estruturais, principalmente alterações químicas nos triglicerídeos. E aqui, como exemplo, também a relação que o milho, né, uma relação, na verdade, entre o teor de umidade e a velocidade de respiração para o milho. O que a gente consegue observar? Que, por exemplo, de 12 para 15, vou arredondar, de 13% para 16% de teor de umidade, a velocidade de respiração aumenta 10 vezes. E quando a gente compara o milho com teor de umidade de 45%, mas aqui é o milho in natura, a gente tem um valor extremamente mais alto da taxa de respiração. E a taxa de respiração, de novo, ela vai influenciar o quê? Justamente na quantidade de calor liberado e o teor de umidade liberado para o ambiente. Por isso que o controle da ventilação e principalmente, né, o controle da ventilação e o revolvimento periódico das sementes é extremamente importante no armazenamento de grãos. Tá? Deixa eu só botar aqui de novo para carregar.
Então, em relação à etapa de decorticação e descascamento. Decorticação, o que é? Basicamente a retirada da camada fibrosa externa. Isso não são todas as sementes, não são todos os vegetais que vão passar por uma etapa de decorticação. Isso vai ser comum no coco, por exemplo, que tem essa camada fibrosa ao redor. O babaçu também pode ser utilizado, pode ser necessária etapa de decorticação. O próprio algodão também tem a necessidade de passar por etapas de decorticação, mas aqui principalmente para tirar esse líntero, né? Essa parte esbranquiçada que fica aderida à semente, é necessário retirar antes do processo de extração. Normalmente é feito com rolos estriados que giram em sentido contrário e com velocidades diferentes. Aqui a gente tem também nessa figura, a gente consegue até avaliar um pouco, se vocês lembrarem no vídeo passado que eu comentei que a extração do babaçu ela tem diminuído significativamente, né? Onde o Maranhão era o principal produtor, tem nos últimos 20 anos, isso pegando de 86, não, 20 anos mais, 30 anos, né? De 86 a 2016, uma queda de 70% na produção de babaçu, principalmente porque é muito artesanal e rudimentar o processo de extração, inclusive de decorticação, né? Aqui a gente tem uma foto mostrando justamente a quebra do fruto do babaçu para a obtenção e separação da amêndoa, e a amêndoa então que vai para o processamento de extração. O descascamento em si, então as cascas elas são retiradas, pois apresentam baixo teor de óleo, prejudicando a etapa de extração quando presentes. Né? Se vocês pegarem no vídeo passado, vocês vão ver que as cascas dessas matérias-primas têm um teor muito baixo de... Tem um teor muito baixo de... Deixa eu ver se começou a carregar. Não. Isso. Pronto, problemas técnicos que foram resolvidos. Então, o descascamento, né? Essas cascas, como eu estava comentando, tem um teor de óleo muito pequeno, então não compensa elas estarem presentes no processo de extração, que isso acaba prejudicando o rendimento. Então, por isso que elas são retiradas. Obviamente que também vai depender do destino que vai querer ser dado para a torta, né? Então, por exemplo, no caso do farelo de soja ou a torta, né, obtida a partir da extração do óleo de soja, se eu faço esse processo, ou seja, se eu não faço o descascamento, né, a soja com casca após o processo de extração do óleo, vai resultar em um farelo com aproximadamente 44% de proteína. Ao passo que a soja sem casca, a torta resulta em um farelo com 50% de proteína. Tá? Então tem essas diferenças que acabam influenciando na escolha do descascamento ou não. E essa tabela aqui do lado ela só mostra, né, o teor de casca para diferentes matérias-primas. Então, por exemplo, babaçu que chega até aqui 91% de casca, 50% no girassol, ao passo que a soja, a casca representa o quê? Só 7% do grão. Isso aqui a gente não está considerando a vagem, tá? Ainda em relação aos descascadores, normalmente eles operam por impacto. A gente vai ver também na próxima aula um pouco com mais detalhes, alguns vídeos que mostram esses descascadores operando. Então, uma operação por impacto, normalmente por meio de barras, batedoras, facas giratórias, moinhos trituradores, e as cascas são separadas por peneiras vibratórias ou insuflação de ar. Aqui de novo, gente, cada matéria-prima vai ter equipamentos com características específicas. Então, um descascador que eu vou utilizar para o girassol, não necessariamente eu vou conseguir utilizar também para a soja, né? Porque o grão tem uma morfologia, uma geometria diferente um grão para o outro.
Então agora a gente começa com as etapas que elas vão estar relacionadas principalmente com o rendimento da extração, né? A trituração, a laminação, o cozimento, a expansão. A trituração é uma etapa que visa facilitar a extração do óleo, justamente porque ela resulta em aumento da área de contato, né? Porque eu vou aumentar a área superficial, uma vez que eu diminuo o tamanho das partículas, isso é operações unitárias também. A redução da distância que o óleo e o solvente devem percorrer no processo de extração, justamente porque eu tenho partículas menores. Só que, ao mesmo tempo, a trituração ela ativa algumas enzimas celulares, como, por exemplo, lipases e peroxidases. Em relação às lipases, o que a gente viu lá no processo de rancificação? Né? As lipases são responsáveis pela rancificação hidrolítica, ou seja, a quebra das moléculas de triglicerídeos formando ácidos graxos livres. Tá? Por isso, ela deve ser realizada o mais rápido possível. Normalmente, o que a gente vai ver na indústria é que essas etapas elas acontecem em sequência. Então, o grão ele sai triturado de um equipamento e ele já vai cair na etapa de cozimento, que é a etapa principal, principalmente para conseguir reduzir essas enzimas celulares, além, claro, de amolecer essa estrutura rígida desses grãos. Então, a gente tem o uso de cilindros estriados, moinhos quebradores, e ao mesmo tempo você tem que ter um cuidado para também não formar pós, né? Porque a gente não pode partir do princípio, beleza, então quanto menor for o tamanho da minha partícula, melhor vai ser o meu processo de extração, porque maior a área superficial. Sim, eu consigo aumentar a área superficial, quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial no final das contas. Né? Só cuidado aqui, gente, aqui, né? Eu estou falando em menor partícula, mas eu estou avaliando a mesma massa. Então, se eu tiver 1 kg de grãos de soja, quanto menor for as partículas deste 1 kg, maior vai ser a área superficial. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ter a formação de pós, porque esses pós eles acabam influenciando de forma negativa no processo de extração, tá? Principalmente na etapa de recuperação da separação desses pós formados durante, né, o processo de extração, na verdade, após o processo de extração. Aqui só um painel de controle de uma planta operando a trituração. A gente não tem só um equipamento, de novo, né? Essas plantas industriais de extração de óleos vegetais são plantas extremamente grandes em relação à sua capacidade produtiva. Aqui um painel de controle mostrando 5 trituradores operando em série. Em série não, em paralelo. O cozimento e o condicionamento, que é a etapa logo na sequência da trituração, então ela promove o rompimento das paredes das células para facilitar a saída de óleo e auxilia na laminação. De novo, né? Uma etapa aqui que está relacionada justamente com a necessidade de aumento de eficiência do processo de extração. O processo de cozimento transforma o grão seco e duro em um material mais plástico, só que ao mesmo tempo também este cozimento ele acaba sendo responsável pela inativação das enzimas liberadas durante o processo de trituração. Tá? Por isso que a trituração tem que ser realizada o mais rápido possível e o cozimento na sua sequência. E este cozimento ele pode ser feito utilizando vapor direto ou indireto, com temperaturas entre 70 e 115 graus Celsius, e um tempo de residência que pode variar de 20 a 30 minutos. O que vai influenciar uma condição de processo ou outra? A matéria-prima. Aqui de novo um painel de controle mostrando um cozedor, aqui é um cozedor horizontal, tá? Então ele sendo alimentado com matéria-prima, em contracorrente sendo alimentado com vapor. Aqui após o cozimento, depois de um tempo de residência, então essa matéria-prima cozida, né, triturada e cozida, seguindo para a etapa de laminação. E aqui a gente tem um outro exemplo de cozedores, que são cozedores verticais. Tá? Mas o objetivo da etapa é o mesmo. Como tinha comentado, a operação unitária ela é a mesma, mas as características de equipamento a gente tem uma grande diversidade. A etapa de laminação. Na etapa de laminação, então, a gente tem a formação de flocos ou lâminas finas, né, normalmente de 0,2 a 0,4 milímetros de espessura e com 1 a 2 centímetros quadrados de superfície. Essa laminação é realizada entre pares de cilindros lisos,
Assim como a trituração, a laminação visa aumentar a área superficial e diminuir a espessura. E isso aqui principalmente vai ter uma relação direta com a transferência de massa que acontece durante o processo de extração. O processo de extração, a gente tem um fenômeno de transferência de massa em via dupla, né? O solvente entrando na matéria-prima e a micela saindo da matéria-prima, né? E a laminação justamente ela vai conseguir fazer isso, aumentar mais ainda a superfície e diminuir mais ainda a espessura, que é o caminho que vai ter que ser percorrido tanto pelo solvente quanto pela micela. Então esses laminadores, como comentei, eles esmagam e achatam os pedaços, formando uma lâmina. E quanto maior a espessura da lâmina, maior é o teor residual de óleo no farelo, logo a espessura define o tempo de contato entre solvente e lâminas durante a extração. O que isso daqui quer dizer? A laminação ela não é efetuada de uma forma aleatória. Sempre se tem estudos ou então uma pesquisa em cima disso justamente para conseguir definir qual é a melhor espessura dessas lâminas. Por quê? Uma lâmina muito fina pode provocar quebra durante o processo de extração. E essas quebras durante o processo de extração e até mesmo o revolvimento que acontece com essas lâminas ao longo do processo de extração pode ter a formação de particulado muito fino que dificulta a extração depois a etapa, na verdade, de retirada, de remoção, né, desse material particulado que fica presente, que acaba sendo carreado junto com a micela. Então, ele acaba sendo a espessura dessas lâminas, ela não acontece de uma forma totalmente aleatória. Aqui, como nos outros casos, mostrando só o painel de controle, né, da etapa de laminação. Nesse caso aqui, a gente tem 2 laminadores operando de forma paralela. Por fim, a etapa de expansão. Né? A etapa de expansão ela tem como objetivo aumentar principalmente os espaços livres presentes dentro da tua matéria-prima, ali do teu grão, do particulado, e com isso conseguir melhorar os coeficientes de troca difusiva e, consequentemente, o fluxo de massa que acontece dentro desse material. Então, a expansão ela é realizada por meio do uso de extrusoras, dividida em 2 etapas. Uma primeira etapa de compressão do material moído e uma segunda etapa de descompressão. E justamente nessa etapa de descompressão acontece a expansão daquele material e aumento da porosidade daquele material. E quanto maior a porosidade, mais fácil é o processo de extração. Tá? E aqui só o painel de controle de uma extrusora. O que acaba sendo comum realmente nessas indústrias? A gente tem mais laminadores, mais descascadores, mais trituradores. Quando a gente vai para a etapa de laminação, a gente já viu um pouco menos de equipamentos, foram só 2 extrusoras aqui, a gente só tem uma. Obviamente que essa quantidade ela não é uma quantidade fixa, isso vai depender da capacidade de produção daquela planta e a capacidade de produção ou de operação de cada um desses equipamentos. E, por fim, a relação entre a lei de Fick e a preparação da matéria-prima. Né? Todos lembram que a lei de Fick, na verdade, ela correlaciona o fluxo de massa, correlaciona um coeficiente de difusão, um gradiente de concentração e um caminho que tem que ser percorrido por aquele material que está sendo transferido. Né? Então, isso tudo representado pela lei de Fick. E quando a gente avalia as etapas de preparação da matéria-prima, o que a gente consegue correlacionar? Trituração e laminação são processos que acabam diminuindo a espessura, ou seja, elas diminuem o caminho a ser percorrido tanto pelo solvente quanto pela micela. Consequentemente, né, a gente tem aqui inversamente proporcional, quanto menor a espessura, maior é o fluxo ou a massa transferida. Enquanto que a expansão, lá na etapa de extrusão, ela aumenta a difusividade do solvente e da micela. Né? Eu tenho um aumento da porosidade, quanto maior essa porosidade, maior vai ser esse coeficiente de difusão, né? Uma vez então que aumenta a porosidade, como eu havia comentado. Aumentando o coeficiente de difusão, eu também consigo aumentar a troca mássica. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a preparação da matéria-prima é basicamente isso. Na próxima aula a gente conversa um pouco melhor sobre.